Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui ao nosso resumo da nossa terceira aula, esse mini curso preparatório para o exame da ordem. Lembrando que essas aulas são aulas, né, que resumem uma grande aula. Tá bem? Esse aqui é o conteúdo de direito penal, pessoal. Nós começamos aqui com o dolo, né? Sempre importante você lembrar que o dolo é a consciência e a vontade. Tá bem? É sempre assim. Consciência e vontade daquilo que está acontecendo. Baseado nisso, a gente vai conseguir pensar em tudo quanto é tipo de coisa no futuro. Consciência e vontade, tá bom? Mas ó, antes de iniciar a explicação da teoria do crime, eu trouxe algo interessante, alguns crimes que acabam se confundindo, né? O roubo e o furto, por exemplo, ele não precisa da posse mansa e pacífica para se consumar. Então, se alguém pegar a sua moto agora, virar a esquina, cair porque não dá conta de andar com uma moto grande, o roubo é consumado, não é roubo tentado, tá bom? Aí, o que significa esse antes e durante e o depois? Antes e durante é a tua participação. Se você participar de um crime patrimonial, envolvido ali antes dele acontecer ou enquanto ele está acontecendo, você vai responder por furto ou por roubo. Agora, se você participa depois que ele já se consumou, aí você pode responder por favorecimento real, se esconder a coisa para a pessoa, para facilitar para a pessoa que cometeu o crime de roubo ou de furto. Favorecimento pessoal, se você esconder a pessoa que cometeu o crime de roubo ou de furto. E receptação simples, se você comprar aquela coisa, produto de crime para si, se favorecer dela para si. Se favorecer dela para si, ótimo, né? Se favorecer dela. Ou, né, pegar aquela coisa e vendê-la, é receptação qualificada. Imagina o seguinte, eu tenho uma garagem de carros e eu quero vender um carro Q3, mas eu não estou sem esse carro aqui. Você vem comprar esse Q3, eu ligo para os meus amigos, ou rouba um carro aí para mim, fazendo um favor, um Q3. Eles roubam, trazem para mim e eu vendo na minha garagem de carros. Seria receptação qualificada? Não. Por quê? Porque eu liguei para os caras cometerem o crime e eu liguei para eles antes deles cometerem o crime. Então eu estou participando de um crime patrimonial, no caso, antes dele acontecer, que no caso seria roubo ou furto, depende do caso concreto, certo? Então, se você participar do roubo ou do furto enquanto ele está ocorrendo ou antes dele ocorrer, você responde por roubo ou por furto. Se você participar do roubo ou do furto depois que eles já se consumaram, aí você responde pelos outros crimes que aqui estão, tá bem? Gente, nós começamos com direito penal, então aí eu insisti, né, dizendo também aqui sobre o único ato, o único fato, você responde por um único crime, tá bom? Você não vai responder por receptação qualificada mais roubo, tá? Você vai responder só pelo roubo porque você ligou para alguém e roubaram um carro para você vender na sua garagem. Não é receptação qualificada. Receptação qualificada é se você tivesse pego um carro que era produto de crime, mas você não participou do momento do roubo ou do furto dele e você está vendendo na sua garagem. Agora, se você comprou, na verdade, participando do crime de roubo, você vai responder somente pelo roubo. Não vai responder por roubo, mais receptação qualificada. Tá bom? Então, assim, mesma coisa. Se eu roubei o teu celular e eu vou arrebentar o teu celular na pancada, eu não vou responder por roubo mais dano, eu respondo só por roubo. Né? Assim como também homicídio ou lesão corporal. Se o Asdrubal começar a bater na vítima até ela morrer, ele vai responder só por homicídio. Ele não vai responder por lesão corporal. Tá bom? É o tal do crime progressivo, certo? Lógico, se ele tiver intenção de matar, porque se ele não tiver intenção de matar e se a vítima morrer, aí é lesão corporal seguida de morte. Mesma coisa acontece também se você pega uma arma, né? Uma arma de fogo e caminha por aí, para cima e para baixo. Se isso acontecer, você responde por porte legal de arma de fogo. Agora, se você pega uma arma de fogo para cometer o único crime de homicídio, você vai responder somente pelo crime, né, de homicídio. Você não vai responder pelo crime de homicídio mais o porte ilegal, né, da arma de fogo, tá bem? Bom, gente, depois eu trouxe aqui a baila, a teoria do crime, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e a extinção da punibilidade. Eu disse que é extremamente importante você saber essas divisões aqui, tá? Para que você não errasse os nomes, né? Inclusive, uma outra aula, uma outra oportunidade, um aluno perguntou assim, Rafa, e o desarquivamento do inquérito policial, né? Como que é possível correr? Aí eu falei, ó, por novas provas, é possível correr, mas não nos três pedaços da teoria do crime, mas na extinção da punibilidade. É possível acontecer se for no caso de excludente de licitude. Se o crime prescreveu, não tem desarquivamento do inquérito policial. Se o cara ele é inimputável, também não tem. Se o caso foi um crime um caso impossível, ou o princípio da insignificância, ou a tipicidade da conduta, também não tem desarquivamento mesmo com provas novas. Gente, comentando aqui, né, concurso de pessoas, ele aumenta a pena no crime de roubo, ele qualifica o crime de furto, ele leva a pena na segunda fase nos outros crimes, tá? E aí eu disse que na dosimetria da pena, importante no direito penal, nós sabermos aqui, né, que elevar a pena, pessoal, elevar a pena é algo relacionado com circunstância desfavorável, agravantes e majorantes. Reduzir a pena, circunstâncias favoráveis, atenuantes e diminuições de pena. Isso é muito importante, pessoal, porque não são situações abstratas, são situações concretas, reais. Nós temos que saber certinho como que funciona. Primeira, segunda e terceira fase da dosimetria da pena, a gente dosa a pena para depois verificar os benefícios prisionais, tá bom? Gente, reiterando aqui, depois eu trouxe a tipicidade, comecei a explicar. Na tipicidade, ixi, meus livros estão caindo ali atrás. Na tipicidade, a conduta voluntária, dolo ou culpa. Importante saber que a conduta ela é voluntária tanto no crime culposo quanto no crime doloso. A gente pensa que a conduta é voluntária somente no crime doloso. Não, no culposo também é voluntário. Tá bom? O que é involuntário no crime culposo é o resultado. Certo? Então a conduta ela é
voluntária. Se for involuntária, pessoal, aí nós estamos em cima de uma situação que você terá a atipicidade da conduta. Ato reflexo, sonambulismo, coação física irresistível. Importante, né, que a coação física irresistível não é a coação moral irresistível, né? A coação física irresistível, ela fica aqui em cima na tipicidade. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. É importante saber essa diferenciação, tá bem? Bom, depois eu mostrei que nós temos dentro da tipicidade a conduta voluntária, dolosa ou culposa, os elementos do tipo, nexo de causalidade e o iter criminis, tá bem? Na explicação nós entramos aqui na conduta dolosa ou culposa, dolo direto quando você quer o resultado, dolo indireto você assume o risco de produzir o resultado, né? Pode ser eventual ou pode ser alternativo. Importante que o álcool não é sempre que você está embriagado que você está assumindo o risco de cometer um crime, não, tá? Então no dolo indireto, que é o dolo eventual, isso acontece se estiver evidente no enunciado que a pessoa está assumindo o risco de produzir risco a bem jurídico de outra pessoa, tá bem? Se você simplesmente está bêbado andando de carro, não significa que é dolo eventual, tá bom? Dolo eventual é diferente de culpa consciente. A culpa consciente é quando você prevê o resultado, mas você acredita que pela sua capacidade você vai evitar aquele resultado. Eu dei exemplo do Michael Schumacher. Uma vez ele estava atrasado para chegar no aeroporto e ele pediu para o taxista para verificar se ele poderia ir dirigindo o carro. O taxista permitiu e ele foi super rápido, né? Saiu numa entrevista e tudo mais, e o taxista dizendo que jamais imaginaria que pudesse o carro dele popular fazer aquilo que foi feito pelo Michael Schumacher. Bom, o Michael Schumacher ele tinha condições de controlar tudo o que estava acontecendo, ele previa que uma coisa ruim poderia acontecer, mas ele acreditava que ele iria evitar, e tanto é que não ocorreu nada daquilo. Se tivesse acontecido, ele responderia por culpa consciente, andando no trânsito, mesmo rápido, não seria dolo eventual, tá bom? Gente, então dolo é consciência e vontade, tem o dolo direto e o dolo indireto. Tem a culpa consciente e a culpa inconsciente. A culpa inconsciente é aquilo que é o natural do dia a dia, tá? Para você responder por um crime culposo, tem que ter previsão legal, né? Tecnicamente, você tem que ter praticado uma conduta voluntária e também o homem médio, né, tem que ter uma previsão objetiva de que aquilo poderia ou não acontecer. Tá bem? Já vou explicar isso aqui de novo para ficar mais fácil. Olha só, né? Diferenciando o dolo eventual de culpa consciente, o dolo eventual você assume o risco, né? Você está atacando foda-se, você não está nem aí para o que vai acontecer de verdade. E a culpa consciente, fudeu, né? Tipo, você acredita que você vai evitar aquele resultado, mas acaba acontecendo. Isso é ruim. Agora, sobre a subtração de coisa móvel, né, ou qualquer outro tipo de elementar do crime, né, as elementares do tipo são as palavras que estão escritas em um artigo penal. Esse artigo ele protege o bem jurídico. No caso aqui, proteção de direito patrimonial, subtração de coisa móvel. O que eu quero dizer com isso aqui? Se você praticar as elementares do tipo, você comete o crime. Se você não praticar as elementares do tipo, você não comete o crime. E outra coisa, talvez você pratique as elementares do crime, você acredita que realmente você não está fazendo aquilo, você está errando sobre as elementares. Porque as elementares do tipo são aquilo que compõe um crime. Então, subtração de coisa alheia móvel é o crime que você comete de furto. Só que você tem que saber, você tem que ter consciência e vontade de que está subtraindo aquela coisa alheia móvel. Porque se você está pegando aquela coisa só para usar, você tem consciência do que está fazendo e vontade de usar, mas vai devolver. Você não tem desejo de assenhoramento definitivo. Então você não pode responder por furto, tá? Não vai ser furto, no caso vai ser um furto de uso. No caso é a atipicidade da conduta, você devolve o bem. Tá? Por quê? Porque você não tinha vontade de causar prejuízo patrimonial a outra pessoa. Por isso que quando você subtrai coisa imóvel, tem que ser uma subtração de desejo de causar prejuízo a bem jurídico de outra pessoa. Todos os tipos penais, eles estão ali e parte do pressuposto que o dolo é desejo de causar prejuízo a bem jurídico de outra pessoa, certo? Subtração de coisa móvel baseado é nisso, tá bom? Se você tem desejo de subtrair algo de alguém para usar e depois você vai devolver, você não pode responder pelo crime de furto. Tá bom? Bom, então olha só, reiterando, a conduta, né, dolosa ou culposa. E no caso, os elementos do tipo. Se você praticar os elementos do tipo com a falsa percepção da realidade, como eu acabei de comentar agora, né, uma situação qualquer, você vai pegar uma bicicleta achando que é sua. Na verdade, não é sua. Era uma bicicleta parecida com a sua. Então você subtraiu coisa própria móvel. Na tua cabeça você estava pegando a sua própria bicicleta. Lota que você pegou coisa alheia, mas você estava em erro sobre a palavra alheia. Você acreditava que ela era sua bicicleta. Então, você está em erro sobre o elemento constitutivo do tipo. É o conhecido erro do tipo. Erro do tipo essencial. Então, os elementos do tipo é a falsa percepção da realidade. Quando você faz os elementos do tipo com a falta percepção da realidade, falta consciência. Se não tem consciência, gente, não tem dolo. Por quê? Porque o dolo é consciência e vontade. E aí você está em erro do tipo. Agora, Rafael, mas e assim? Eu não vou responder por dolo, mas posso responder por culpa? Pode. Mas tem que verificar se tem previsão legal, se você agiu de maneira voluntária e se tinha como prever objetivamente que aquilo fosse ocorrer. Exemplo, quando você anda de carro, passou um concurso da polícia, está andando de carro, e aí você ouve um barulho, tum, você se assusta, desce do carro, olha, você acabou de passar em cima da cabeça de um ser humano, explodiu a cabeça do cara.
Aí você tem que verificar. Você matou alguém? Sim. Você praticou a palavra matar com desejo de matar, ou seja, com consciência e vontade de que estava matando alguém? Não, então você não pode responder por dolo. Mas você pode responder por culpa? Pode. Por quê? Vamos observar. Porque nós temos previsão legal de homicídio culposo? Sim. Você dirigiu o carro porque você quis? Sim. Tinha como você prever objetivamente que alguém fosse tirar a cabeça para fora do bueiro? Não. Então você não vai responder por homicídio culposo. Porque se tivesse como você prever, você iria responder por homicídio culposo. Imagina numa caça nacional aos javalis. Nessa caça nacional aos javalis, né, você tem que tomar cuidado. Não é qualquer arbusto que se mexa que você pode sair atirando para verificar se é um javali ou não. Você não pode arriscar. Tem que ser certeza, né? Senão você responde por homicídio culposo. Gente, então nós temos o erro do tipo essencial, que eu acabei de comentar, o acidental, que é o erro na execução, o erro no crime, erro na causa e erro sobre a pessoa. Aberract fictus, erro na execução, mirou uma mulher, acertou um homem, feminicídio. O homem é vítima de feminicídio? Sim, nesse caso concreto. Erro em persona. Você mirou para atirar e matar o promotor de justiça. Só que, na verdade, você matou um arquiteto, que era o irmão gêmeo dele. Vai responder por homicídio qualificado por ter matado o promotor de justiça, mesmo tendo matado de verdade uma pessoa que é arquiteta. Aberractio causae, né? Erro sobre a causa. Você causou um acidente de trânsito, matou alguém, não quer que ninguém descubra, coloca o cara no porta-mala de um carro, solta ele no rio. Só que você não sabia que ele não estava morto, que ele estava vivo, então ele morreu afogado agora. Nota que você não tinha desejo de matá-lo afogado. Então não é homicídio qualificado por asfixia, desclassifica pelo erro na causa de homicídio qualificado por asfixia para homicídio simples. E também tem o aberractio criminis. O aberractio criminis, você quer dar uma paulada no carro de alguém, a pessoa se joga na frente, você responderá, né, por lesão corporal culposa, tá bom? Bom, tem várias outras variáveis no aberractio criminis, pessoal, mas não dá para eu explicar tudo agora. Olha só, criminis, um resultado, aberractio criminis com mais resultados vai ter o concurso formal. Se eu quero dar uma paulada no teu carro, você se joga na frente, eu acertar o carro e você, concurso formal. O juiz pega a maior das penas e eleva uma fração. Agora, se eu quero dar uma paulada em você e acerto o seu carro, como não tem dano culposo, eu só vou responder por lesão corporal tentada. Tá bem? Maravilha, gente. Simples e fácil como tudo língua portuguesa. Depois nós já caímos no nexo de causalidade, que é a junção de causa efetiva com a causa concorrente. O nexo causal é muito interessante, pessoal. As concausas é a junção de uma causa com outra, né? Às vezes você quer matar alguém, né, por exemplo, e aí você, ou não, eu acabei não dando exemplo aqui do furto, né? Mas aí você concorre para um crime. Aquilo que você fez, causa é tudo aquilo que contribui para o resultado. Então, às vezes você deixa a janela aberta de uma casa, sabendo que alguém vai entrar naquela casa para cometer um crime de furto. Certo? Se alguém entrar, você foi a causa concorrente. A causa efetiva foi a pessoa que entrou e levou as coisas embora. Nota que existe nexo causal entre a tua conduta e a conduta do outro. Você, sabendo que alguém ia entrar, você responde por furto qualificado pelo concurso de pessoas. E a pessoa que pulou a janela e entrou, se ela não souber que você deixou a janela aberta para ela, você só responde por. Ela responde por furto simples. Olha só, a pessoa que pegou a televisão, levou embora, vai responder por furto simples, e você que deixou a janela aberta responde por furto qualificado pelo concurso de pessoas. Por quê? Porque a causa que você deu ela realmente ocasionou o resultado. E você tinha consciência de que uma outra pessoa ia entrar. Não precisa de ajuste prévio. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Mas vamos voltar para os crimes dolosos contra a vida, né? Imagina que você queira matar alguém e você coloca veneno na bebida da pessoa. Ela pega e dá um tiro na própria cabeça. Quando ela faz isso, foi uma causa superveniente que foi a causa efetiva. Você tentou matar, mas ela morreu por outra circunstância. Certo? Pode ser que seja diferente também, né? Você não sabia que ela bebeu um veneno para se matar, e aí você atira na pessoa. Você dá uns três tiros, se acerta um na perna, um no ombro e um no pescoço, né? E, enfim, você tentou matar, mas o que foi a causa efetiva da morte foi uma causa pré-existente. A pessoa já tinha bebido veneno antes, foi a causa pré-existente. Lógico que ela tinha bebido veneno, mas ela estava viva, porque se ela já estivesse morta, né, seria crime impossível pelo pela ineficácia, pela impropriedade do objeto. Tá bom? Seja como for, gente, nas concausas absolutamente dependentes, sejam elas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, sempre que você tentar matar, mas a causa que você fez, ela é absolutamente independente com o resultado, você responderá por tentativa. Nas concausas relativamente dependentes, depende, né? Se for pré-existente ou concomitante, você responde por consumado. Exemplo, eu sei que o cara tem problema de diabetes, então eu vou colocar um tipo de açúcar no café dele que ele não tem como perceber pelo paladar que tem tanto açúcar. Então, nota que você causou a morte do cara? Sim, uma causa concorrente, mas a causa efetiva foi o diabetes. Certo? Então, se você tem a consciência da pré-existência daquele problema cardíaco, ou que seja de hemofilia ou de diabetes, você responderá por consumado. Ou, do mesmo jeito também, né, enquanto você atira na pessoa, a pessoa vai correndo no meio da avenida e vai desviando dos carros. Enquanto você atira, ela vai correndo. Então, é ao mesmo tempo, é concomitante. Se ela morrer atropelada, nota que você tentou matar, você é a causa concorrente. A causa efetiva foi o atropelamento, mas você responde por consumado. Bom, e por fim, a concausa relativamente dependente, superveniente, aquilo que acontece depois
Se aquilo que acontece depois for um desdobramento natural, você responde por consumado. Se for uma coisa que não é natural, que foi uma coisa que por si só ocasionou o resultado, você responde somente por tentativa. Típico caso da ambulância, se você atirar em alguém para matar e a pessoa no caminho tem o capotamento da ambulância acontecendo, né? Isso não é uma coisa natural, é uma coisa normal, uma coisa que por si só ocasionou o resultado. A causa efetiva da morte foi por si só ocasionadora do resultado. Tá bem? Bom, bom, gente, aí depois eu trouxe aqui o iter crimes, comecei a falar sobre cogitação, preparação e execução. Nos crimes formais, né, na própria execução, o crime já está consumado. O crime, por exemplo, de concussão. O crime de concussão é um crime em que um servidor público ele exige algo do particular. E o crime de corrupção passiva é quando ele solicita, aceita ou recebe algo do particular. Se ele solicitar, na hora que ele solicitou, já está consumado o crime de corrupção passiva. Não precisa de causar alteração no mundo natural das coisas, basta o erro jurídico. Tá bom? Agora também temos a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Aqui, né, se você está num crime material, ele realmente ele causa alteração no mundo natural das coisas. Por isso que ele exige resultado naturalístico. A natureza das coisas se altera. Você olha e você vê que tudo mudou. Tá bom? Bom, já temos a cogitação, temos a preparação, né? Diz que atos meramente preparatórios não são puníveis. Aí você tem alguns atos meramente preparatórios que não são puníveis. Por quê? Porque os atos meramente preparatórios não são elementares do tipo, né? Comprar um furgão, por exemplo, para sequestrar alguém não é crime. Comprar uma arma também para matar alguém também não é crime, se ela for legalizada. Comprar veneno para matar alguém também não é crime. Então, os atos meramente preparatórios não são puníveis, a não ser que ele mesmo em si já seja um crime, como, por exemplo, petrechos de falsificação. O ato de você ter uma máquina para falsificar dinheiro em casa já é crime. Ou, né, quando você pratica um ato preparatório de terrorismo, aí também já é crime. Agora, o concurso de pessoas tem que tomar cuidado. O concurso de pessoas para um único crime é fato atípico. Por quê? Porque a associação criminosa para o tráfico normal ou ao crime, elas exigem que você tenha a intenção de praticar vários crimes. Então, o concurso de pessoas para um único crime é fato atípico. Para vários crimes, aí é fato típico, sim, né? E aí você responde por crime. Concurso de pessoas, um único crime, eu e você, nós, em 10 pessoas, nos organizamos para matar o Asdrubal. Que crime que a gente comete se nós formos pegos? Nenhum. Tá? Porque o concurso de pessoas para a prática de um único crime é fato atípico. Agora, para a prática de vários crimes, aí pode ser a associação criminosa para o tráfico, a ação criminosa ou organização criminosa. Duas, três ou quatro pessoas. Aqui é muito importante essa linha também de desdobramento fático. Agora, se você já iniciou a execução, pessoal, vamos supor que já começou a execução, tá? Se já iniciou a execução, não está mais na preparação, tá? Eu disse aqui em cima que era na preparação. Ó, na preparação, o concurso de pessoas não é crime, se for o único fato, tá? Agora, na execução, também não é crime, mas aí você vai alterar o quê? A pena. No crime de furto, qualifica o crime. No crime de roubo, eleva a pena na terceira fase. E em qualquer outro crime, eleva a pena na segunda fase da dosimetria. Tá bem? Depois eu adentrei aqui no iter crimes, mas após, né, o início da execução, também pode ser que o crime se consume por condições alheias à sua vontade ou por escolha sua. Condições alheias à tentativa. Se a tentativa for boa, é aquela tentativa que pode sim ocasionar prejuízo a bem jurídico de outra pessoa. É a tentativa idônea. Essa daqui, como o crime não é consumado, a pena vai ser reduzida na terceira fase. Agora, se for uma tentativa ruim, fraca, é uma tentativa que não serve para nada, é uma tentativa inidônea. Essa tentativa inidônea é crime impossível. Agora, se o crime não se consome por escolha sua, desistência voluntária ou arrependimento eficaz, aí você nunca vai responder por tentativa, porque você alterou o seu dolo. Essa é a ponte de ouro. Tá bem? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: na desistência voluntária, você escolhe parar. Tá? Você tinha como continuar usando os seus meios executórios, mas você escolhe não continuar usando os seus meios executórios. Você tem 20 tiros numa arma, você resolve dar 10 tiros. E aí, você podia ter continuado tirando, você escolheu não continuar desistência voluntária. Não responde por tentativa. Agora, no arrependimento eficaz, né, você tinha 20 tiros, você deu os 20 tiros, mas você arrepende-se do que fez, cata a pessoa, a vítima, leva para o hospital e salva a vida dela. No caso, também você não vai responder por tentativa de homicídio, você só responde pelos atos praticados, no caso, né, lesões corporais. Tudo bem? Beleza? Então foi tudo isso que nós vimos, pessoal, nesse direito penal, no terceiro dia. Aí, muita coisa, eu sei, mas tem que revisar, tem que fazer questão e não tem como. Tem que ir para cima. Foco, força, fé, farra, depois de tudo, gente, e beijo do mago. Até amanhã.